Graça e paz, querido líder. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Começando aqui o nosso Liderança em Movimento. Mais um momento da nossa conversa, mais um episódio deste nosso treinamento, dessa nossa mentoria para líderes. Líderes que a cada dia, assim como eu, está em movimento. Nós estamos em movimento, estamos em desenvolvimento. Por isso precisamos sempre estar estudando, aprendendo, observando, extraindo experiência também de outras pessoas, para que nossa liderança possa ser uma liderança de excelência. Tudo que fazemos devemos fazer com excelência, fazer com amor, fazer debaixo da graça e direção de Deus, mas precisamos fazer com excelência. E nada é feito com excelência se não houver treinamento, se não houver capacitação, se não houver dedicação. Sobretudo, nós que somos líderes na casa do Senhor, temos um chamado, nós precisamos estar em oração, estudo da palavra, ter as disciplinas espirituais sendo executadas por cada um de nós diariamente. Amém? Hoje vamos avançar, né? Vamos avançar. Nós temos uma conversa que desde a semana passada ficou pendente. Eu cheguei a gravar um vídeo, mas infelizmente houve alguns atropelos e eu acabei não podendo, na hora da edição mesmo, né? Eu cheguei a fazer, mas não deu para colocar porque houve alguns probleminhas, tá bom, queridos? Mas vamos lá. Eu quero ler um texto da Bíblia com você, eu quero também orar com você nesse momento. Vamos começar orando em nome de Jesus? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te exaltar, te agradecer pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos dá de podermos exercer em tua casa a liderança, Pai. Tudo que te pedimos é que façamos com zelo, com amor, Senhor, submissos à tua vontade, ao teu querer, reconhecendo os nossos líderes, aqueles que o Senhor tem colocado para nos conduzir segundo a tua palavra. Eu te apresento o nosso pastor, o pastor Samuel Câmara, te apresento, Senhor da glória, todos aqueles que estão sobre cada um de nós em liderança. É o que te peço, Senhor, dá-nos graça, sabedoria, unção para prosseguirmos e avançarmos e sermos líderes de excelência, pelo poderoso nome de Jesus. Eu te peço, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, eu quero ler com você o texto da Bíblia que está lá no livro de Josué, no capítulo 1 e o versículo também primeiro, o segundo, depois pulamos para o sexto até o oitavo. Lembrando que nós estamos abordando um tema muito relevante, um tema que desde que eu me entendo como liderado e como líder, eu ouço pessoas dizendo às vezes assim: estou desmotivado, estou desanimado. E nós colocamos um tema para essa nossa conversa que é líder desanimado, líder desmotivado, verdade ou desculpa? É isso que a gente vai conversar. É claro que eu já adianto para você que sim, existem verdades e existem desculpas nessa afirmativa. O líder pode estar falando a verdade, mas ele também pode estar dando uma desculpa. E é isso que a gente vai tentar entender. Claro que a gente não vai fechar o assunto porque é muito extenso, existem diversas causas, mas eu quero tentar com você entender algumas verdades que muitas vezes estão diante de nós e nós não enxergamos e alguém precisa dar aquele estalo para a gente, dar aquele start para que a gente entenda certas verdades da nossa caminhada, tá bom? Mas vamos ao texto. Josué capítulo 1, verso 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que dou aos filhos de Israel. Verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a Torá, toda a lei que meu servo Moisés
te ensinou ou te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o verso 9 ainda diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Lindo, né? Que texto extraordinário. É muito difícil a gente falar sobre ânimo, sobre motivação, eu pelo menos, e não citar este texto, não tomar esse texto como base, porque aqui nós temos o nosso Deus, né, o nosso Senhor, tratando diretamente com alguém que ele chama para liderar, com alguém que ele chama para guiar, para conduzir o seu povo. Então, aqui nós temos revelações muito sérias, nós temos chamadas de atenção para cada um de nós. É claro que esse texto aqui há uma palavra direcionada a Josué, contudo, irmãos, sem dúvida alguma, é para mim, é para você, é para todo líder. É muito importante que a gente entenda que quando a gente fala de liderança, eu gosto sempre de ressaltar isso. Eu preciso entender que não importa qual grau de liderança eu exerço, mas eu sou um líder. Ah, eu não tenho uma missão para liderar, eu não tenho não sou líder no meu trabalho, não sou líder em nenhum lugar, não, mas você exerce liderança, ao menos da sua vida você precisa ser líder. Se você já tem uma família, você precisa liderar a sua família. Então, nós exercemos liderança. Esta é uma realidade que já é um ponto pacífico. Nós precisamos ter esse entendimento. E agora, também o Senhor nos chama para exercer liderança, seja ela na liderança de uma missão, seja ela na missão diaconal, que é uma liderança abrangente também. Então, seja qual for, se você é professor da escola dominical, você lidera a sua classe na escola dominical. Então, a grande verdade é que todos nós exercemos liderança, principalmente para nós que estamos sendo alvo dessa mentoria, desse treinamento, tá? Mas eu quero, antes de nós entrarmos diretamente na questão do ânimo ou do desânimo, se é verdade, se é desculpa, eu quero, junto com você, rapidinho, extrair alguns belos ensinamentos desse texto que sim, tem tudo a ver com motivação, com ânimo, tá bom? É tanto que nós temos aqui por diversas vezes o nosso Deus dizendo para Josué: Josué, te esforça e tem bom ânimo. Te esforça e tem bom ânimo. Ah, ele começa dando logo uma declaração aqui para Josué, dizendo: Josué, eu sei que você está triste. Eu sei que você passou por um momento difícil, uma perda muito grande de alguém que para você, e não somente para você, mas para toda a nação, representava uma liderança firme, uma liderança de atitude, porque a liderança ela tem que ter essa característica. Às vezes tem pessoas que querem que a gente seja uma liderança frouxa, uma liderança que sem personalidade, uma liderança que não tem atitude, uma liderança passiva, e Deus não se agrada desse tipo de liderança. Nós precisamos ter atitude. Às vezes alguém pode, por não ter entendimento sobre liderança, pode pensar até que é uma ditadura, que só um dá as ordens. Não, 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 de forma alguma. Claro que se existe uma pessoa para liderar, uma hora há uma diretiva, uma hora há uma ordem a ser dada. Não tem jeito, porque senão viraria bagunça. Não precisaria de líder, não precisaria de ninguém para presidir nada, cada um faria como quisesse fazer. Só que não é assim. Ordem e progresso está escrito na nossa bandeira, e essa é uma jornada realmente verdadeira, onde a ordem há progresso. Ordem tem a ver com organização, ordem tem a ver com ordenar as coisas no lugar certo. Principalmente isso, né? Eu posso ter uma casa arrumada, mas não estando em ordem. Como pode ser isso? Por exemplo, eu tô eu tenho na minha casa sala,
quarto, banheiro, cozinha. Então você imagina se de repente eu tô na sala e na minha sala está o fogão. Eu tô na cozinha e na minha cozinha eu coloquei a minha cama. Eu estou no quarto e no meu quarto estão ali todos os utensílios de um banheiro. Quer dizer, e pode estar tudo muito bem arrumado, muito bem, muito limpo, porém está fora da ordem. As coisas não estão no seu lugar. Por isso, ordem e progresso é as coisas no seu devido lugar vai gerar o progresso, ok? Então entenda isso, líder. Você existe para dar direção, você existe para tomar decisão, você existe para ter atitude. Esta é uma verdade. Se alguém pensa que só você quer mandar, se alguém pensa. É porque não tem a menor noção sobre liderança. Tá bom? Ou porque também quer liderar. Tem isso também, né? Quer tomar. Quer desmerecer o líder, quer de alguma forma manipular e manobrar pessoas para que não concordem com o seu líder. Isso é muito sério, temos que ter cuidado. Então Moisés ele morre e agora Deus dá o conselho para Josué. Josué, o teu líder maior, o teu mentor, o cara que te treinou morreu, tá bom? Vence esse luto. É normal nós termos alguma tristeza, é um sentimento que acontece. Agora, quando passa do limite, aí já vira um problema, já vira uma infantilidade da nossa parte nós levarmos um luto por anos e anos e anos. Então, são pessoas que tiveram um problema, uma situação na própria igreja e agora por conta disso não fazem mais nada, não se envolvem mais em nada, o que fazem é cheio de não me toque, é todo cheio de milindre. São pessoas que ainda estão vivendo o luto de um problema. Então Deus está dizendo aqui para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te agora. É interessante. Esse é o momento. É o momento que já chega, acabou. Irmãos, nos colocarmos, termos um pouco de empatia no caso de Josué, nos colocarmos no lugar de Josué, a gente vai perceber uma coisa que podia estar passando na mente de Josué. Você imagina, Josué era um dos linhas de frente de Moisés. Aí, Moisés morre. Alguém poderia pensar, porque infelizmente sempre tem alguém que tenta, que tem uma mente maldosa, não tem um coração em Deus, não vive em paz com si próprio e não quer que os outros tenham paz. E aí, alguém pode ter pensado, ou dito até para alguém: olha aí, agora é a vez de Josué. Era tudo que Josué queria que Moisés morresse. Porque agora ele vai ser o chefão, agora ele vai mandar, agora ele vai conduzir. E não era isso que estava na cabeça nem no coração de Josué. Josué ah, tinha consciência de que se um dia Moisés iria morrer, mas não era isso que ele queria. Não era, Josué não estava querendo usurpar o lugar de Moisés. A gente sabe que existem, infelizmente, líderes que às vezes a gente chama. Eu digo sempre uma coisa, já disse para alguns irmãos e sempre digo isso: um líder que está com você e que não constrói com você, ele vai te destruir. Então é melhor ter muito cuidado. Essa é uma realidade. Um líder que não constrói com você, um liderado que está debaixo da sua autoridade, tá? Também é líder, mas você lidera sobre essa pessoa e ela não constrói com você, ela vai te destruir. Então Moisés sabia disso, que Josué não era essa pessoa que queria destruir, muito pelo contrário, era alguém que dava suporte, era alguém que estava ali para segurar o tranco também junto com Moisés. Então tudo isso podia estar passando na cabeça de Josué: meu Deus, o que o povo vai pensar de mim agora? E Deus diz: ó, Josué, é agora o momento. Se alguém pensar desse jeito, o problema é dele, porque não é isso. E o meu povo precisa de uma liderança. Primeiro ponto. Segundo ponto, ainda no versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E no verso 6, olha só aqui diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Olha a outra missão aqui de Josué, que é a minha missão e que é a sua missão, sabe qual é, irmãos? O líder é chamado para conduzir o povo.
O líder não é chamado para ter status. Tem líder que ama isso tudo, o status, né? É o estrelismo, é ser chamado de líder, de ser coordenador, de estar em um lugar e de alguém dizer assim, ó, fulano de tal, é o líder não sei da onde, ó, o pastor Ricardo, pastor. Não, isso não é isso que Deus espera da gente. Por mais que em algum momento isso aconteça, mas que isso não nos suba a cabeça, não é? E então o que um líder faz é guiar um povo, é ser exemplo para um povo, é pegar um povo que está nesse ponto e levá-lo para esse ponto. Pegar pessoas que estão nesse ponto e que jamais conseguiriam chegar nesse outro ponto se não tivesse a ajuda, o guiar, o conduzir, a orientação do seu líder. Então, olha esta missão que Deus dá para Josué e que Deus dá para mim e para você. A missão de nós guiarmos o seu povo para onde? Para o Senhor, para o aprisco do Senhor. Nós estamos guiando ao rebanho do Senhor, nós estamos conduzindo aquilo que Deus prometeu para as suas moradas eternas. Então, é muito sério o que eu e você fazemos na casa de oração. Então, ele dá essa ordem. E aí, ele vem e diz agora assim, ó, agora Josué, tem um detalhe, amigo. Eu tô te dando essa força agora, eu tô te dizendo é agora, o momento é este, tá? Você não precisa dizer, eu vou orar para ver se é a vontade de Deus. Não é a vontade, vai, irmão, tu não tá fazendo nada. Se for te treinado para isso e agora vem com essa história, né, de eu vou orar. Tem líder assim, né, irmão? Ô coisa chata, sabe? Líder que não tá fazendo nada. E aí você chega com, irmão, você, ou irmã, você aceita? Aí eu vou orar para ver se é a vontade de Deus. Irmão, já devia ter orado há muito tempo, tá? Então, na verdade, ele está dizendo, vou pensar se eu aceito, se eu estou com disposição para esse compromisso. Na minha cabeça só entra isso, porque e quando alguém diz assim, olha, eu vou orar, ver se é a vontade de Deus, me dá tanto jeito, eu já dou vontade de dizer, não, irmão, deixa para lá, porque estou atrás de gente que quer, eu estou atrás de gente que sabe que não está com uma missão e não está à frente de nada e diz, eu quero sim, claro, com certeza, pastor. E eu louvo a Deus quando encontro pessoas assim. Então Deus diz, Josué, é agora, irmão. Ou tu pega ou então tá fora. Ele diz logo aqui, levanta-te, pois agora. E aí ele diz assim, esforça-te, tem bom ânimo por várias vezes, porque nós vamos ter, irmãos, momentos de dificuldade. Vamos ter momentos em que algumas situações tentarão produzir em nós, sim, o desânimo, nos desmotivar, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Agora, eu ressalto aqui, eu peço que você atente para isso. Nessa questão do estar motivado, essa questão do ânimo, nós temos uma situação que é muito séria e que muitas pessoas ainda não entenderam. Algo que eu falei num vídeo rapidinho anterior, uma prévia disso aqui. Eu fiz uma pergunta assim: as nossas emoções, elas amadurecem? Será que, de acordo com a minha idade, ou pelo menos se aproximando da minha idade, as minhas emoções vão amadurecendo? A minha emoção, ela é tão madura quanto eu sou para algumas áreas da minha vida? A resposta é não. Emoção não amadurece. Emoção é uma eterna criança. Ela vai fazer do jeito dela, e uma criança birrenta muitas vezes. Então, as pessoas que são guiadas pelas suas emoções são consideradas pessoas desequilibradas. Desequilibradas. Então, o que eu devo fazer? Eu devo gerir as minhas emoções. O meu eu, não é o meu ego. O meu eu, a minha personalidade, a pessoa, meu eu interior é que vai estar gerenciando essas emoções, porque eu amadureço, mas as minhas emoções não. Quer ver uma coisa? Já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu não levo desaforo para casa? Mas na verdade você pode até não levar o desaforo, essa pessoa pode até não levar o desaforo para casa, literalmente, mas ela vai levar esse desaforo para dentro de si. Ela vai estar gerando um tipo de comportamento que vai se estender, um tipo de comportamento que vai se repetir. Ela vai estar editando um comportamento dentro dela que a partir daí, uma, duas, três, 10 vezes, quando vê, se tornará um comportamento repetitivo. Eu não levo desaforo para casa. Claro que todo mundo sabe que quem não leva desaforo para casa é porque também é um descontrolado, não tem controle das suas emoções.
não sabe a hora de tratar um assunto. Então é feio pessoas descontroladas. É muito, declara, revela uma pessoa imatura, uma pessoa descontrolada. Então, um líder não pode ser assim. O líder tem que lutar para ser alguém equilibrado. Líderes equilibrados, líderes moderados. A Bíblia nos manda ser moderados. Então, quem não é moderado, quem não é equilibrado, é desequilibrado. E quem não gerencia suas emoções se torna alguém desequilibrado. É exagerado em alguma coisa ou é pouquíssimo em outras coisas. Então isso é muito sério. Eu estou falando tudo isso para dizer para você aquilo que Deus está falando aqui para Josué. Josué, te anima, rapaz. E vai ter um momento que é você. Eu falei uma vez isso na igreja. Deus espera que eu me anime, eu tenha ferramentas que me anime, eu tenho ferramentas que me protejam do desânimo e da desmotivação, mesmo quando ela vier de forma legítima, porque às vezes vem. Então eu tenho que ter as ferramentas, esforça-te e tem bom ânimo. Agora, o interessante, e o fim dessa parte aqui, para a gente falar um pouquinho sobre a questão do desmotivado, se é verdade ou se é desculpa, ele diz assim: tão somente esforço e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a Torá, a lei que Moisés, meu servo, te ordenou, te ensinou. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A palavra Torá, ela não significa lei, ela significa ensinamentos. Então, literalmente, o que esse texto está dizendo aqui para nós é assim: Josué, tenha o cuidado em executar, em praticar todos os ensinamentos que Moisés te ordenou. E eu quero expandir isso aqui. Eu sei que está falando da Torá, e a Torá fala de muitas coisas, do relacionamento, sem dúvida alguma. Mas eu quero dizer assim, também para nós, como líderes, que hoje nós temos uma quantidade de recursos para sabermos como sermos bons líderes, como sermos homens e mulheres que vão liderar com excelência e que os cuidados que a gente precisa ter na nossa liderança para que, como diz o texto aqui, para que tu faças tudo bem, te conduzas bem, seja prudente, seja bem sucedido. Então existem algumas dicas, irmãos, que a gente já sabe. Não adianta, fulano tem um tino para liderança, nasceu para liderar. Irmãos, a pessoa pode até ter uma tendência, mas se ela não treinar, vai ser um líder medíocre, um líder carrasco, um líder destruidor, um líder que alguma coisa vai fazer. Até é legal, mas vai prejudicar outras coisas. Então, esforça-te, tem bom ânimo e fica atento para as recomendações, para os ensinamentos, para os treinamentos. Um líder que rejeita um treinamento, ele não vai avançar. Muito bem, mas a gente tem falado este nosso tema sobre líder desmotivado, verdade ou desculpa. Sim, em algum momento é verdade. Existem coisas que podem desmotivar um líder. Existem coisas que podem levar um líder a estar desanimado. Existem muitos motivos, eu não tenho como aqui desenvolver uma série de motivos, nós já estamos com 23 minutos, eu quero ser já rápido aqui, mas atente para uma coisa, o que pode levar uma pessoa a desmotivar? Primeiro, eu quero colocar acho que 2 pontos apenas aqui. Primeiro, expectativas. Se é uma coisa que tem desmotivado muitos líderes, é líderes que não sabem gerenciar as suas expectativas, que não sabem o limite das suas expectativas, colocam expectativas demais, colocam expectativas exageradas em pessoas, em situações. E quando não acontece como eu planejei, como eu desejei que acontecesse, as minhas expectativas, aí vem a frustração, vem a decepção. E como consequência, eu fico desmotivado ou desanimado para continuar. Então, aqui vai um cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado com as expectativas que você está colocando em pessoas, em situações, em eventos. Tenha muito cuidado com isso, porque isso pode ser destrutivo para você. Pastor, eu não posso ter expectativa? Tenha esperança. A expectativa, tudo bem, ela existe, nós somos seres humanos, faz parte, mas você tem que ter o gerenciamento, você tem que ter cuidado. Peraí,
Se não der certo como eu estou planejando, ok, tem coisas que eu não tenho o poder de fazer acontecer. Que eu vou depender de pessoas, vou depender da ação de Deus, e eu não sei o que Deus, se é aquele momento. Vou te contar uma história rapidinho aqui. Há, há mais de 20 anos atrás, 25, 26 anos atrás, alguma coisa assim, eu estava, ah, é, 20 anos atrás, 22, 23 anos atrás, vamos colocar na média de 23 anos atrás. Eu estava coordenando o Desafio Jovem de Belém e tínhamos ali umas 30 pessoas, 30 homens internos ali. Alguns deles já haviam aceitado a Cristo como Salvador, descido as águas batismais, estavam buscando ao Senhor. E eu, orando, meditando nas coisas de Deus, eu disse: bom, veio uma vontade de que eles precisam ser batizados também do Espírito Santo. Eu comecei a orar a Deus: Senhor, o batismo do Espírito Santo. Eu não estou te pedindo nada exagerado, é bíblico. Eu comecei a orar. E eu comecei, o que eu fiz? Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um estudo sobre o Espírito Santo, falar bastante sobre o batismo do Espírito Santo, e vai ter o dia que a gente vai chamar para orar, para Deus batizar em nome de Jesus essas pessoas. E eu fiz um jejum também. Disse: vou passar essa semana inteira jejuando. Quando for na sexta-feira lá nós tínhamos um círculo de oração. Vinham algumas irmãs, alguns irmãos de uma congregação lá de perto, ali do Tapanã, ali da Haroldo Veloso, era a congregação que ia lá com a gente. E nós tínhamos o círculo de oração. E eu fiz todo esse processo, orei, pedi, e quando foi na sexta-feira, eu disse: é hoje, Deus vai batizar a gente aqui, eu tenho certeza disso e tal. Fui, pregamos, oramos, sabe o que aconteceu? Não aconteceu. Ninguém foi batizado no Espírito Santo. Irmãos, eu fiquei frustrado. A expectativa era grande. E eu queria que pelo menos uma pessoa fosse batizada e não foi ninguém. Eu fiquei muito triste, fiquei chateado, fiquei desmotivado. Mas ok, fui levando tudinho. Passado, meus irmãos, em torno de, sei lá, uns 10 anos depois, sim, eu senti o mesmo desejo de ver pessoas sendo. Comecei a ver, meu Deus, tão pouca gente sendo batizada no Espírito Santo. E eu fiz a mesma coisa. Eu decidi fazer a mesma coisa, de orar a Deus, pedir a direção de Deus, jejuar, e quando foi, nós chamamos pessoas para serem batizadas no Espírito Santo em nome de Jesus, e mais de 15 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Bom, se Jesus não tivesse batizado ninguém nesse dia, também não tinha problema. Eu já estava maduro, eu já tinha entendido essa verdade da expectativa, que eu não devo colocar naquilo que eu não tenho controle, irmãos. Por que Deus fez? Por que Deus não fez? Irmão, nós não, tem muita coisa que nós não temos resposta. Nós somos servos, servos obedecem ao seu Senhor. Então essa é a grande verdade. O que eu tenho que ter cuidado são com as expectativas exageradas que eu posso estar colocando em pessoas, em situações. Por isso, muitos se frustram, muitos se decepcionam e depois ficam desmotivados. Então, muito cuidado com as suas expectativas. Muito cuidado com as suas expectativas. É, dentro desse aspecto da expectativa também, eu preciso saber muito bem a diferença da expectativa com a esperança. A expectativa, ela é algo que ela quer um resultado veloz, ela quer o resultado para agora, ela quer o resultado para quando eu digo uma coisa, logo aconteça. A esperança não. A esperança, ela consegue trabalhar com o curto, médio e longo prazo para o acontecimento. Então, nós temos a esperança da volta de Jesus. Tranquilamente estamos aqui esperando. Já tem 2000 anos que Jesus fez essa promessa e nós continuamos esperando e percebemos que cada vez mais se aproxima pelos acontecimentos, né? Então a gente tem a esperança. Então não confunda esperança com expectativa, tá bom? Vamos lá. Um outro fator que também levam pessoas, eu estou falando de desânimos e desmotivações legítimas, isso vai gerar isso tudo, sem dúvida alguma. Dentro de um processo da expectativa, que já vai para uma outra área, é quando também uma coisa que pode desmotivar a gente, eu não vou dizer que seja totalmente a questão de expectativa, a gente está esperando, eu trabalho mais com a questão de um resultado que a gente está esperando, por exemplo, líderes de missão,
A liderança, todos nós, eu como pastor, a gente faz planos para acontecimentos e a gente às vezes não vê o resultado que a gente queria, porque a gente não vê as pessoas que estão conosco com a mesma pegada, com o mesmo desejo de acontecer, com a mesma disposição de fazer. E aí vem aquele pensamento: meu Deus, só eu faço, só eu me esforço. E aí eu começo a relaxar e começo a me desmotivar. São verdades isso? São, acontece. Uma equipe de liderança, dois estarem bem alinhados, três estarem bem alinhados, aí um não tá, dois não estão, então só um tá. E aí isso pode desmotivar, pode desanimar. Mas aí eu vou ter que encontrar as ferramentas para vencer isso tudo. Eu vou ter que entender o meu chamado, eu vou ter que entender que eu fui chamado para fazer. Eu não fui chamado apenas para ficar querendo que os outros façam. Então tenho esse detalhe. Eu vou fazer. Quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, eu encontro alguns irmãos extremamente conscientes que dizem: olha, eu faço a minha parte. Eu entrego o dízimo, eu dou ofertas e essa é a minha parte. A parte da administração é outra, então, que eles arquem com a responsabilidade deles. Então, na liderança, também tem isso. Eu fui chamado para fazer isso, eu vou fazer. Ah, fulano de tal não quer fazer? Bom, ele vai arcar com as consequências dele. Eu vou fazer. Eu vou fazer a minha parte. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E um outro pontinho que eu queria colocar para a gente já parar aqui são questões, irmãos, de pessoas que por já estarem há algum tempo. Ah, eu estou desmotivado, já estou 10 anos fazendo isso. Então é melhor passar para outro. Que isso, irmão? Não. No seu trabalho é assim? Depois, quando você completa 5 anos, não vou passar para outra pessoa fazer. Eu não acredito que você pense assim, né? Pelo contrário, nós queremos continuar fazendo, avançando. Essa é a lógica. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. O trabalho em células, as células missionárias, elas dão exatamente esse recurso onde todos podem trabalhar, liderar uma célula, ter liderança. Quando tu vai para dentro da igreja, não dá para fazer tanto. Já pensou? Nós não temos funções, 100 missões na igreja, né? Não dá para ter 100 líderes de missão. Não temos essa quantidade de missão. Mas nós podemos ter 100 células. E é isso que é interessante. Então, a célula missionária, ela dá oportunidade de trabalho para cada um de nós. Mas eu preciso entender esta verdade. Ah, eu estou há tanto tempo. Irmão, te reinventa. Ah, não sei mais o que fazer. Faz. Tem coisas que tudo bem, chegou nesse limite, ok, mas continua executando. Não tem esse negócio, não. Não tem essa coisa. Enquanto você estiver vivo, você tem que fazer algo para Jesus. Não te esforça e tem bom ânimo. É o conselho de Deus para nós, amados. Então, tem motivos legítimos? Tem, mas que precisam ser vencidos quando nós gerenciamos as nossas emoções. É essa a grande diferença. E aí tem as desculpas. As desculpas são mais. A gente encontra um leque muito maior de desculpas do que de motivos verdadeiros que precisam ser vencidos, tá? Eu tô querendo, já estamos com mais de 30 minutos, eu já tô meio aqui preocupado, né? Eu quero só lembrar uma coisa: você não é obrigado a assistir esse vídeo do início ao fim de uma vez só. Você pode assistir por partes, 10 minutos, 15 minutos, tá bom? Mas olha só, eu quero rapidinho te falar de algumas desculpas que a gente encontra muito. Ah, eu não sinto apoio. Oh, isso é uma coisa que essa desculpa é uma das mais esfarrapadas que tem, irmão. É incrível. Falo isso. Tem casos que não tem apoio? Até tem. Mas você pergunta assim a pessoa: mas onde é que você quer apoio? A pessoa não sabe. Parece que a pessoa quer que a gente faça o que é para ele fazer. Isso não vai acontecer. Isso não precisava dessa pessoa, não precisava desse líder. Você está entendendo? Ah, não tenho apoio. A pessoa não sabe nem em que área ela quer apoio. Essa é 99,9% das pessoas que falam isso. Elas não sabem no que elas querem apoio. O que elas querem é que alguém faça o que é para elas fazerem. Então isso é uma desculpa das mais esfarrapadas. A outra desculpa é que eu sinto que alguém não gosta de mim. Alguns irmãos, isso vai acontecer em todo lugar. Não se preocupe com isso. Nós somos conscientes disso.
Eu sou consciente disso. Se eu conseguir 100% de todo mundo me amando, eu queria ter. Ah, como eu queria, irmãos. Mas é possível e, infelizmente, com certeza não. Né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar exercendo o que eu tenho que fazer. Eu vou continuar exercendo. Porque tem pessoas que não conhecem o seu temperamento e acabam tendo são pessoas que são pessoas de atitude, mas não são líderes ainda. E muitas dessas pessoas que têm um temperamento mais, vamos dizer assim, extrovertido, super extrovertido, às vezes elas têm essa tendência a não concordar e querer que a sua ideia sempre seja posta em prática. E nem sempre é assim. Então, às vezes, essas pessoas elas não entendem isso nelas, não conhecem o seu próprio temperamento e começam a criar um certo desafeto com a gente. Mas nós não podemos nos basear nessas pessoas para fazermos as coisas. Nós temos que prosseguir. Então, vai ter gente, sim, amado, que não vai concordar muito com você. Mas, se você está em oração, se você não está fazendo mal nenhum para essa pessoa, já não é um problema seu, é dessa pessoa, tá bom? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o ar que está secando a garganta. Então, glória a Deus. Então, amados, são desculpas que não justificam, acabam justificando um líder imaturo, sabe? Pessoas que querem ser paparicadas. Pensa num tipo de líder chato, irmão. É aquele líder que precisa constantemente ser paparicado, receber tapinha nas costas, essa coisa toda, sempre necessita de elogios. E quando isso não acontece, aí ele fica desmotivado. No meu trabalho não é reconhecido, irmão, irmã. Entenda uma coisa. Se o seu trabalho não fosse reconhecido, eu não tinha nem chamado você, você nem estava lá. Então entenda isso. Se você é um líder, se você está na missão diaconal, é porque nós reconhecemos, nós te amamos, reconhecemos potencial em você. Então não fique deixando. Lembra das emoções? É as emoções querendo gerenciar a tua vida, te entristecendo, te causando esse tipo de sentimento. Emoção não amadurece, querido. Você vai ter que gerir as emoções. Eu não vou conseguir trabalhar nesse vídeo tudo isso. Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar com você sobre esta gerência das emoções, a gestão das emoções, tá? Não só a inteligência emocional, mas a gestão dessas emoções. Tá bom, meu amado? Fica na paz de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai das misericórdias, te damos graça por essa jornada que o Senhor está nos dando. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Dá um dia de vitória, um dia de bênção. Senhor, nos ensina a gerenciar as nossas emoções. Nos ensina, Senhor, a cada dia te agradar e te servir com alegria. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amado. Fica na paz do Senhor.